Olá pessoal, mais um vídeo aí do nosso curso de ar-condicionado, certo? Vamos falar agora, fazer uma introdução, falar um pouco sobre os equipamentos utilizados e as suas ferramentas de trabalho, né? Nesta aula vamos tratar de equipamentos e ferramentas para o manuseio e contenção de fluidos frigoríficos, os instrumentos de medição e instrumentação que você vai usar, né? As ferramentas elétricas que vocês vão usar e a manutenção desses equipamentos, dessas ferramentas. É um vídeo de técnico para técnico, né? Uma coisa que vocês vão precisar conhecer e se familiarizar com algumas ferramentas aí do seu dia a dia. Técnicos de refrigeração e ar-condicionado trabalham principalmente com equipamentos e ferramentas manuais, né? São muito poucas ferramentas elétricas, elas existem, mas não são muitas. Para que ser bem sucedido, vocês precisam estar capacitados e utilizar ferramentas de boa qualidade e bem cuidadas, né? Então, cuidar da ferramenta é fundamental. Materiais devem ser adequados aos respectivos trabalhos, nunca fazer aquela gambiarra de apertar a porca com alicate e esse tipo de coisa que a gente sabe que no sufoco, no ranger dos dentes, no puxar dos cabelos acaba acontecendo, mas tem a ferramenta certa, é melhor usar a ferramenta certa, né? E a questão do risco também é muito importante estar atento a usar a ferramenta correta do jeito correto. Usar uma chave de fenda no lugar de uma chave Phillips, usar um alicate no lugar de uma chave de porca, uma chave sextavada, é um equívoco que se comete usando ferramenta, né? O uso de equipamentos e ferramenta apropriada contribui para a melhor qualidade do seu trabalho, da instalação, do reparo, da manutenção e da visibilidade da sua equipe, né? Usar a ferramenta certa do jeito certo, isso é fundamental. Bom, o conjunto manifold é a ferramenta mais característica, aí, uma das ferramentas características da refrigeração, né? Você tem um manômetro de alta e de baixa e você usa esse equipamento, esse conjuntinho de válvulas e manômetros para poder avaliar a situação do fluido frigorífico dentro do sistema de refrigeração, certo? Composto aí de suporte, a base do manifold, que é o manifold propriamente dito, né? O visor de líquido, esse vidrinho aí no meio é para você poder olhar se o líquido está fluindo ou se não está fluindo líquido. Válvula do manômetro de baixa, válvula da bomba de vácuo, válvula do manômetro de alta pressão. São válvulas para você regular. Nem todos os manifolds são tão sofisticados assim que nem esse. Esse aí está mais sofisticado. Conexão da válvula para carregamento do cilindro e recuperação da unidade. Quando fala recuperação, é recuperação de fluido refrigerante, né? Fazer recuperar o fluido refrigerante. As conexões para mangueira, as conexões de vácuo. O manifold mais comum de você ver é esse manifoldzinho mais simplesinho aí, né? Tem duas válvulas, dois manômetros, três saídas para mangueira, né? Ainda tem o visualizador ali de fluido e tem um manômetro de alta e um manômetro de baixa, né? Para você poder acompanhar. Esses manômetros são fundamentais, porque vocês vão ver os procedimentos e vocês vão ter que fazer leituras frequentes nesse manômetro para poder entender como é que está a carga de refrigerante, ou como é que está o vácuo que você está tentando fazer e etc. As mangueiras, obviamente, né, fatalmente ou geralmente são vendidas junto com os manifolds, você pode comprar em separado. E o interessante é você ter mangueiras que não vazem, que sejam herméticas de verdade, com as conexões bem feitas, porque você vai utilizá-las muitas vezes e às vezes uma mangueira dessa furada ou rachada ou em maior estado de conservação pode te custar horas de trabalho, né, de interpretação do que está acontecendo, até você entender que é um furo na mangueira que você está usando. A bomba de vácuo, que é uma outra peça-chave aí no uso do fluido, no uso na refrigeração, no reparo da refrigeração. A bomba de vácuo ela serve para você, você utiliza ela na limpeza do sistema, na desidratação do sistema, na garantia de que não vai haver contaminações e tal. Então o vácuo é muito importante, né? O vacuômetro, que é um medidor específico. Alguns procedimentos em sistemas de maior capacidade você precisa de um vacuômetro e às vezes ele tem que ser digital, pode ser analógico também, pode ser mecânico, mas às vezes digital, e você tem que medir esse vácuo, manter esse vácuo por algum tempo. Existem a demanda de tirar, de desidratar a linha, de desidratar, tirar a água de dentro do sistema de refrigeração, e só com vácuo você consegue essa tarefa, né? A balança, que é a nossa dosadora, que você, quando vai colocar fluido dentro de um sistema de refrigeração, o certo, normal, o bom é você fazer a medida de quanto matéria você está colocando lá dentro.
Existem algumas dicas de fazer com a corrente do sistema, com medir a corrente lá do compressor, e quando chegar na corrente certa, você sabe que o gás está certo, mas isso não é o melhor. O melhor é você usar a balança, essa balança é fundamental. É um termômetro. Esse termômetro de contato ele serve para você fazer medida de temperatura junto às linhas de refrigeração, junto às saídas de ar, né? E tem que tomar cuidado na hora de utilizar para você poder não cometer erros de instrumentação, né? Colocar ele no lugar errado, não estar limpo bem a superfície, mas o termômetro de contato ele é interessante. Aí tem um termômetro que chama de penta, né? Que é um termômetro que tem 5... É um único instrumento com 5 sensores que você pode colocar em vários pontos no ar-condicionado e ver temperatura de descarga, temperatura de entrada do compressor, e aí você vai conseguir fazer uma medida completa do sistema de refrigeração, né? Bom, o termômetro infravermelho ele é utilizado para você fazer medidas de temperatura à distância, mas detalhe, esse tipo de termômetro ele mede superfície, ele não mede a temperatura do ar, né? Quer medir a temperatura de uma serpentina, você vai usar ele. Se quer medir a temperatura de um contato elétrico que pode estar aquecendo, você pode usar ele. Agora, quero medir a temperatura nessa sala, não é ele que você vai usar um outro tipo de termômetro. O alicate amperímetro, eu não vou me reter, porque a gente já tem um vídeo sobre grandezas elétricas que a gente fala bem sobre o alicate amperímetro, né? Eu espero que vocês tenham assistido já. E ele é um parceiro constante do homem de refrigeração, do homem de manutenção, né? Bom, as ferramentas manuais, alicate, chave de boca, chave canhão e etc., eu coloquei elas aí por conta de chamar a atenção para a questão da segurança elétrica delas, né? Essas ferramentas, as de melhor qualidade, elas têm uma classe de isolamento, elas têm uma norma que regulamenta o uso e o cuidado com esse tipo de ferramenta, que tem que ser isolada direitinho, tem que ter uma capacidade de isolamento compatível com a tensão que você está trabalhando, né? E essa segurança elétrica é muito importante na hora de você comprar e utilizar ferramentas manuais, né? Bom, manutenção dos equipamentos que você vai utilizar. Então, o alicate amperímetro, o termômetro, a bomba de vácuo, até o manifold necessitam de cuidados de vocês, né? Então, a manutenção ela tem que abranger todos os aspectos necessários para manter os materiais em boas condições. Os manuais de manutenção, os manuais dos equipamentos já trazem essas indicações. A manutenção inclui inspeções programadas, lubrificação, troca de óleo, etc., né? No caso, manutenção de rotina, devido à utilização do equipamento e ferramentas eletromecânicas, geralmente máquinas que têm, ou ferramentas que têm motor com uma bomba de vácuo, elas precisam de mais atenção. Quando você faz uma programação, é para fazer uma inspeção e você programar e fazer aquilo com a frequência devida, né? Ferramenta é curioso, a gente usa ela todos os dias, então a gente acaba fazendo aquele checklistzinho, tá ok, a ponteira tá boa, né? Mas tem que ter um tempo para entender que tem que substituir, consertar a ponteira e tal, né? Consertar o medidor não está medindo direito, como é que eu posso saber disso? Medir uma fonte conhecida para saber se o medidor está ok, né? E o objetivo é básico, é óbvio, evitar falhas, né? É necessário preservar os seus instrumentos para poder ter confiabilidade nas ferramentas e que elas não falhem e não deixem você na mão. Principalmente aquelas que envolvem medidas. A produtividade ela é garantida por instrumentos e equipamentos que estejam em bom estado, né? O caso aí eu vou destacar o óleo da bomba de vácuo. Existe um grande número de falhas de bomba de vácuo, e é você parar de dar atenção à troca do óleo e não entender que a cada 100 horas de funcionamento você precisa fazer uma substituição do óleo. Entenda, a bomba de vácuo ela trabalha com um sistema de refrigeração que às vezes está sujo, você está dando um vácuo para poder entrar com líquido de limpeza, para poder depois entrar com vácuo de novo, para entrar com fluido refrigerante no final. Então tudo que está de ruim dentro do sistema vai passar pelo vácuo, vai passar pela bomba de vácuo e vai acabar se misturando ao óleo da bomba de vácuo. Então você precisa estar atento a isso, porque às vezes o óleo da bomba de vácuo fica comprometido por causa da utilização que contaminou esse óleo. Aí essa contaminação pode levar a uma falha da bomba e você vai ter que jogar um dinheiro fora e comprar outra bomba porque você não cuidou do óleo. Então, a cada 200 reparos ou 100 horas de funcionamento, fazer a troca do óleo, não porque o óleo se perdeu, e sim porque o óleo deve estar contaminado já está perdendo suas características, né? A gente tem aí um exemplo de uma bomba de vácuo, né?
que tem os seus componentes, não são todas iguais, muitas bombas são diferentes umas das outras, mas você pode ter a bomba de vácuo duplo estágio, que tem pressões mais baixas, né, que elas vão a pressões mais baixas. É interessante você acompanhar e saber, por exemplo, vou fazer uma manutenção num sistema de refrigeração. Existe um procedimento para você abaixar a pressão dentro do sistema para garantir a evaporação na temperatura que você está, e a sua bomba tem que ser capaz de chegar nessa pressão negativa tão baixa assim. Então é muito interessante você entender o fluxo que a bomba de vácuo pode dar e a pressão máxima que ela pode dar. O fluxo vai mostrar para você em quanto tempo ela chega, se ela vai ser mais rápida ou mais lenta. A pressão máxima que ela atinge tem a ver com a pressão mínima que ela atinge, na verdade, né, que é vácuo, a pressão baixa. A pressão mínima que ela atinge tem a ver com o tamanho, com a necessidade de tirar a água do seu sistema, né? Então é interessante você olhar o manual do sistema de refrigeração que você está tratando para ver qual é a pressão que você tem que chegar, e isso é amplamente divulgado. Os fabricantes de chillers, de máquinas maiores, divulgam esses procedimentos nos seus manuais, e você tem que ter um equipamento que seja capaz de fazer o que você está solicitando. As bombas de vácuo já vêm com seus medidores, né? Vêm com seus próprios medidores. Mas é interessante você ter o seu medidor separado, porque dependendo da situação você vai ter que fazer uma medida mais distante, sistemas de refrigeração são muito grandes, né? É necessário fazer medida em outros pontos, e você vai precisar ter um medidor de vácuo também para medir esse tipo de situação. Bom, para finalizar, eu vou pedir a vocês uma tarefinha, né? Que você gravar um áudio me respondendo que, para a realização de medidas de tensão elétrica, qual o instrumento adequado? Medir o vácuo aplicado a um sistema de refrigeração deve ser utilizado com qual equipamento? E quais são os tipos de termômetro que você conhece? Grave um áudio, mande para a gente, para que a gente possa ter certeza que vocês viram o vídeo e aprenderam e conseguiram reter a informação que a gente precisava que vocês retivessem, né? A informação que vocês estão buscando. Ok? Bom, por hoje é só. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.